Olá, então, boa tarde a todos. Agora vamos falar sobre o que? O comportamento do capacitor em corrente alternada, tá? Então, agora temos aqui uma fonte senoidal sendo aplicada diretamente em um capacitor, tá? Qual que vai ser a característica desse fenômeno? O que que vai acontecer? A corrente vai estar adiantada em relação à tensão. Quantos graus aqui, ó? For um capacitor puramente, né? Só o capacitor 90 graus, ó, em relação à tensão. Esse aqui é a representação dele no diagrama fasorial, né? E ele está sempre girando o que numa velocidade ômega, né? E qual que seria essa aqui, ômega, né? Está diretamente ligado à frequência que está sendo aplicada no circuito, ok? Agora vamos poder observar também essa imagem, o gráfico da senoide, né? Você pode observar aqui, né, que a corrente está em vermelho e a tensão está em azul. Como você pode observar, né, a corrente em vermelho ela está adiantada, né, 90 graus em relação à tensão. Aqui também fica claro isso, né? Então a corrente está antes, né? E a tensão está começando depois, sendo esse eixo aqui o eixo do tempo, né? Então, sabendo dessas considerações, né, podemos escrever, né, as equações do tempo, né? Essas representações, ó. V de t no tempo, ó, que é tensão azul, vai ser o que, ó? V de pico vezes seno de ômega t, tá? Ou, se você quiser também fazer a representação na forma polar, ó. V igual a V de pico com um ângulo de zero. E agora a corrente em vermelho, você também pode fazer a representação dela no tempo. Então, como que vai ser? Ó? I de t igual a I de pico, seno de ômega t mais 90. De onde que aparece esse 90 aqui, ó? Daqui, ó. Porque ela está adiantada. Ou, I de, ou a corrente vai ser igual a I de pico com ângulo de 90. Nessa representação que é a representação aqui, polar, tá? Então, uma coisa muito importante, né, quando o capacitor sendo aplicado a frequência, que também ele é chamado de reatância, né, aquela parte imaginária, né. Então é chamado de reatância capacitiva, né, porque agora nós estamos falando de um capacitor. A medida da oposição que o capacitor oferece à variação da corrente é dada pela sua reatância capacitiva chamada Xc. O valor em módulo da reatância capacitiva é inversamente proporcional à capacitância C e a frequência f da corrente, ou de sua frequência angular, o qual é calculado pela seguinte expressão. Então você pode observar aqui, né, que é xc igual a 1, 2πfc, né? Então agora é parecida, né, com a equação da reatância indutiva, só que ela aparece no denominador, né? Você pode observar isso, né? Certo? Então, o que nós podemos observar aqui? Que pela expressão da reatância capacitiva, percebe-se que quanto maior a capacitância C, né, quanto maior for a capacitância C e a frequência F, menor vai ser a reatância do capacitor XC, né? Vai ser menor a reatância do capacitor XC. Então, dessa forma, né, o que nós podemos chegar como conclusão? O capacitor comporta-se como um circuito aberto em corrente contínua e como uma resistência elétrica em corrente alternada. Sendo que se você elevar uma frequência muito alta, né, essa frequência aqui na dezenas de kHz, né, ele vai se comportar como um curto-circuito, tá? Muito importante isso. Então, passando aqui por dado da fórmula, ó. XC, o que é XC? Módulo da reatância capacitiva, dado em ohm. Capacitância do capacitor, ó, C, é dado em Faraday. F, né, está dizendo que é a frequência, que é dado em Hertz. E ômega, a frequência angular, que é dado em radianos por segundo. Então, de maneira semelhante, né, lembrando que para o circuito CA você pode aplicar o que? As primeiras leis de Ohm, né? As leis básicas, né? A lei de Ohm lá. Qual que era? Se você lembrasse lá em CC, você tinha a lei de Ohm básica, né? Do Uri lá. Agora a primeira lei de Ohm, né? Agora você vai substituir o que? O R pelo XC, ó. Pela reatância capacitiva nossa. Agora você pode considerar o seguinte, né? Em números complexos aqui, ó. Você põe XC igual a V por I. Sabia que a tensão tinha ângulo de zero por uma corrente de
adiantada de 90. Agora aqui a corrente aparece adiantada de 90. E quando você vai fazer essa divisão, o que acontece? Esse 90 passa para cima negativo, ó. Então por isso que apareceu aqui, ó, menos 90. Então você escrevendo da forma polar vai ficar aqui, ó, menos j ômega c. Outra forma de você tirar esse menos aqui é colocando o j no denominador. Então, portanto, né, a reatância capacitiva pode ser representada dessa maneira aqui, ó. Xc igual a 1 sobre ômega c com ângulo de menos 90, né, na fórmula polar. E depois aqui as outras duas na fórmula retangular, né, onde xc é igual a menos 1 sobre ômega c. E essa aqui de maneira semelhante, só que você jogou o j pro denominador. O j que estava aqui em cima, aparecia esse sinal de menos, aparece no denominador. Por essa aula é só. Até a próxima.